Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a Flávia, da equipe do Lapidary, dizer que é a segunda vez que eu participo desse evento, eu me sinto lisonjeado. Eu não seria o que eu sou hoje se eu não fosse, além de dermatologista, speaker. Então carregar essa prática junto com a prática clínica, para mim, é fundamental e me ajuda muito a ser um profissional melhor também na parte clínica, direto com o meu paciente. E vou confessar que foi um grande desafio preparar essa aula, porque quando eles me pediram para falar sobre a minha experiência como speaker, a gente está acostumado a falar da minha experiência com injetáveis, né, Cris? A minha experiência com tecnologias. A minha experiência como speaker, eu tive que, ao invés de revisar as fotos dos meus pacientes, eu tive que revisar as minhas fotos. E eu falei, que viagem nostálgica, muito diferente. A gente está acostumado a ver a nossa prática, mas foi muito gratificante também, rever o passo a passo. E eu quis, então, ao longo ali dessa história, da onde nasceu esse speaker, e tentar decifrar ali ao longo dos anos quais foram os pontos que me ajudaram a desenvolver bem esse papel para poder contribuir hoje aqui com vocês. Hoje eu sou... Posso voltar para cá? Perfeito. Então, hoje eu sou speaker e KOL de várias marcas de tecnologias, de injetáveis, atuo em congressos nacionais e internacionais, tenho um papel de comunicação forte nas redes sociais e também através de um podcast, que é o Sala de Espera. Eu acho que... Mas e aí, como é que nasce um speaker? Será que se a gente conseguir levantar um passo a passo, qual que seria esse passo a passo? Eu vou levantar o meu passo a passo, né, do meu ponto de vista, por esse recordatório que eu fiz através das minhas lembranças, das minhas memórias, de aquilo que realmente eu entendo que funcionou muito bem para mim. Eu acho que o passador ou ele está com um delay. Vamos ver se eu fico... Obrigado. Perfeito. Obrigado. O primeiro passo, sem dúvida, quando a gente pensa em speaker, é o desenvolvimento das habilidades de comunicação. Para mim, o speaker é um grande intérprete. O objetivo nosso principal é que a gente se faça entender, trazer um assunto com muita clareza. Lembro que o meu método de estudar a vida inteira sempre foi estudar falando alto, como se eu estivesse explicando aquilo para uma outra pessoa. E eu acho que o papel do speaker é bem esse. A gente tenta pegar inúmeros artigos científicos ou toda aquela experiência que a gente tem no nosso consultório e a gente tenta traduzir aquilo para uma aula, que é uma aula que tem que ter um direcionamento, que tem que ser concisa, que tem que ser clara e que possa transmitir aquela ideia para que eu me faça entender e que aquilo tenha uma relevância para quem está assistindo. É importante que a gente tenha empatia com o público que está ali diante da gente, que a gente entenda que cada pessoa que está nos ouvindo tem uma experiência diferente, tem uma velocidade diferente de absorver aquele tipo de informação. A gente, mais do que falar, um speaker ele tem que ouvir muito, e é através dessa troca que soma muito e que nos agrega muito na nossa experiência. É importante também que a gente se adapte a todas as situações. Então, a gente vai lidar com palcos grandes, a gente vai lidar com palcos pequenos, a gente vai lidar com aulas que nos tiram da zona de conforto, que a gente vai falar em outras línguas, a gente vai lidar com situações, com câmeras, para falar, com perguntas inusitadas que você não estava preparado para responder. Então, isso exige uma capacidade adaptativa muito grande, mas que com o treino a gente consegue desenvolver muito bem. Mas é sem dúvida necessária confiança. E a confiança a gente desenvolve se aprofundando cada vez mais no assunto, tendo o máximo de estudo, de dedicação, de tempo, para que quando a gente esteja ali em cima do palco, a gente possa trazer aquele assunto com clareza. É importante, sem dúvida, que a gente mantenha durante a aplicação e durante a comunicação o engajamento, ou seja, que seja através da nossa presença de palco, seja através do nosso tom de voz,
seja através da forma como a gente interage com as pessoas que estão nos assistindo, é importante que elas estejam sempre atentas e que elas levem uma memória, uma emoção, uma lembrança efetiva daquela apresentação que a gente fez. É fundamental também que a gente lide com feedbacks. Esses feedbacks eles vão nos ajudar a construir melhor uma comunicação ao longo do tempo. É importante que a gente esteja muito bem preparado e organizado, para que a gente não tenha uma apresentação que descarrilha, uma comunicação que a gente quer começar falando uma coisa e de repente a gente vai parar em outra e a gente nem respondeu aquilo que a gente foi perguntado. Isso prejudica muito a forma como a gente trazer aquele objetivo de comunicação para o nosso audiência. E é importante ter respeito por essa audiência. Eles estão dedicando o tempo, eles estão ali, escolheram a sua aula, escolheram estar no seu curso, escolheram dedicar aquele tempo para assistir um vídeo seu. É importante então, que você realmente utilize esse tempo com sabedoria e possa agregar ao máximo àquela audiência que está te ouvindo. Eu tenho que agradecer muito essa parte de comunicação à minha mãe, que inclusive nessa foto aqui foi uma das apresentações. Eu era aquela criança que além de estudar falando alto e fingia que eu estava dando aula para os meus bichos, eu adorava já palcos. Então essa aqui foi um dia que eu fiz uma apresentação de Dia das Mães e acho que era o ascendente em Gêmeos. Eu gostava de subir no palco, de falar e, claro, nunca foi fácil, mas acho que tinha um pouquinho ali de ousadia, cara de pau, que ajudava nisso. Eu acho que é isso, a gente tem que ter essa... Nunca vai ser fácil, nunca vai passar o frio na barriga, nunca vai passar aquela vergonha, mas eu acho que a gente tem que se empoderar e falar assim, não, eu quero fazer isso, eu vou lá e eu me viro com as emoções que eu vou viver ali diante de palco. Outro ponto muito importante, até para que a gente possa desenvolver uma boa relação com a nossa audiência, e um segundo passo importante para ser um speaker, é que a gente se especialize num tema. É fundamental que a gente possa se aprofundar nesse tema. Essa foto aqui foi minha primeira participação como speaker, já como dermatologista. Então, ao longo da minha graduação, como eu já gostava, né, dessa coisa de comunicação, então eu fui monitor de diversas disciplinas. Então, o ensino e a comunicação já fui desempenhando e exercitando dessa forma. Presidente de liga, então já tinha, né, essa coisa de fazer eventos, de subir no palco, de ajudar aí nesse processo de organização e de transmissão de conhecimento, no caso, para outros pares, para outros alunos da graduação. Mas aqui, como dermatologista, foi muito especial, porque era um momento em que eu estava falando daquele assunto que eu tinha escolhido para trazer como especialização, e é importante que a gente domine muito esse tema, é importante que a gente encontre esse nicho, inclusive nas nossas redes sociais, porque isso vai aumentar a forma como a gente se conecta com a nossa audiência. E a gente acaba sendo reconhecido, né, e lembrado por aquele tema. É claro que a gente não precisa ser muito específico, então eu vou mostrar para vocês que hoje, na minha prática, eu falo de diferentes temas, mas todos dentro ali do nicho da dermatologia e, claro, sempre com uma característica, com uma personalidade bem marcante, que é o que eu também quero passar hoje aqui para vocês. Terceiro passo, ganhe experiência. A gente, nessa experiência como speaker, a gente vai se desafiar e muito, sair da zona de conforto e ninguém começa nos grandes palcos. Eu trouxe aqui algumas fotos, um tanto quanto divertidas, para vocês verem onde que eu já fui parar. Eu já fui parar, por exemplo, numa propaganda de Polishop. Olha que bacana. Pelo menos era para falar do poder do LED azul para liberar a porfirina para diminuir a atividade da acne. E participei de outras gravações aí, falando de outras home devices, de outras tecnologias. Nessa época também participava de gravações para programas populares. Nem sempre eram programas que todo mundo via, não. Até da TV Assembleia eu já gravei falando de mudanças climáticas, olha só. Então é isso, a gente vai aceitando mesmo. Acho que esse é o papel.
Acho que a gente tem que ir treinando. Toda experiência é válida. A gente não começa na Globo, dando entrevista para Ana Maria Braga, entendeu? A gente vai aos poucos, exercitando, começando. Isso vai fazendo com que a gente se exponha a essas condições que pode ir da zona de conforto. Você vai treinando a sua dicção, a sua calma, a velocidade como você fala, como que você lida com as câmeras, e tudo isso vai agregando. Esse aqui foi o primeiro grande congresso que eu apresentei, que eu participei aqui no Brasil. Congressos esses, gente, que eu me lembro muito bem que, imagina, eu era, devia ter aí devia ter uns 27, 28, então, há uns 11, 12 anos atrás, e eu me lembro muito bem que a primeira palestra eu estava tão ansioso, porque eu tinha sido convidado para dar aula de uma tecnologia que estava sendo lançada, e eu me lembro que assim que eu entrei, o auditório estava bem cheio, era um auditório, não era aquelas salas gigantes, era uma sala menor, era a palestra patrocinada, pelo laboratório, da LMG, e eu vi que tinha vários dermatologistas que eu admirava, aqueles dermatologistas que falavam assim, meu, como assim, eles vão assistir minha aula? Metade levantou. E aquilo te dá um baque, mas normal, né, gente? Isso acontece, porque as pessoas vão ter outros interesses de assistir outras aulas e tudo mais. Mas para vocês verem que, assim, isso acontece, tá? Às vezes a gente vai dar aula para uma audiência gigante, às vezes a gente vai dar aula, a gente está todo preparado, nervoso, e metade das pessoas levantam porque elas querem assistir outro assunto. Então, estejam preparados para isso. Isso faz parte. A gente vai lidar com diferentes públicos. Nem que tenha uma pessoa lá assistindo, se você conseguir passar bem aquela informação e você conseguir transmitir o conhecimento e convencê-la, no bom sentido, da mensagem, da verdade que você quer passar através daquela aula, o seu objetivo vai ser cumprido. Seja para uma, seja para 10, seja para 100, seja para 1000 pessoas que estejam assistindo. Até em programa culinário eu fui, ó. Esse aí eu para vocês verem, eu ensinei a fazer um suco de beta-caroteno. Então tava eu lá colocando cenoura, beterraba, não sei o que, para explicar como que fazer um suco para manter o bronze. Então é isso, gente. Treinem, participem, se exponham a essas situações. O quarto passo, sem dúvida, é a gente construir uma reputação. E quando eu falo de reputação, eu estou falando de autoridade. Para a gente se tornar uma autoridade num assunto, a gente precisa de muita consistência, de muita recorrência, e a gente precisa ser visto para ser lembrado. Ou seja, isso leva tempo. Então, é através dessas participações em hands-on, workshops, em cursos. Eu fazia até cursos particulares da minha clínica para 4, 5 médicos. E, claro, sempre nessa época eu já tinha Instagram, então eu ia postando, mostrando que eu estava dando esses cursos. Aqui, essa imagem azul foi a primeira vez que eu participei de um congresso internacional. Na época, eu acho que agora não tem mais, mas tinha o AMWC Latam. E aí, esse aí foi em Medellín. E que também foi um super desafio, dar a primeira aula em inglês. Esses outros cursos particulares. Nessa época, eu também dava uma aula em pós-graduação. Isso me ajudou bastante a treinar essa presença de palco, a lidar com grupos grandes, a tentar manter engajamento do público. E surgiram também nessa época as primeiras oportunidades para ser speaker de empresas de tecnologia e de injetáveis. Então é através dessa recorrência, dessa exposição nesses pequenos workshops, nesses hands-ons, nesse relacionamento que a gente vai desenvolvendo com diferentes indústrias de tecnologias e de injetáveis, e principalmente por essa recorrência de várias pessoas te verem em diferentes momentos exercendo aquele papel, atuando, dando aula, aquilo vai ajudando a construir essa imagem, essa reputação como autoridade naquele tema, e que não precisa ser restrito, tá, gente? Porque tinha uma época que a gente achava que assim, aquele dermatologista é o cara do injetável. Aí parecia que ele não podia ser mais nada, Ele só tinha que ser do injetável. Aí tinha o cara que era da tecnologia, e ele era o maior autoridade da tecnologia. E parecia que a gente não podia sair daquela caixa. Ainda bem que hoje isso está mudando. Então hoje a gente consegue criar autoridade e reputação em diferentes braços, em diferentes frentes. Desde que, claro, a gente tenha coerência. Eu vou me aprofundar mais sobre esse tema também.
e faça as escolhas certas, né? Quinto passo, então, através dessa recorrência, dessa reputação, criando essa autoridade, mais do que você criar uma autoridade, você precisa divulgar essa marca, né? Essa marca ela tem que se tornar conhecida. Eu sei que vocês vão ter várias aulas aí na sequência de marketing pessoal, de marca pessoal, e eu vim falar um pouco para vocês, relembrar para vocês o quanto é importante a gente lembrar que sim, nós somos uma marca. E essa marca, ela precisa realmente hoje criar conteúdo em diferentes redes sociais. A gente precisa ser omnichannel, ou seja, a gente precisa estar nas redes em diferentes frentes, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok, seja aí em várias outras. Hoje até a gente trabalha com a minha equipe de marketing, trabalha divulgando também os assuntos, todos os nossos vídeos no LinkedIn. Então, todos os canais que você puder abrir contato com a sua audiência, abrir contato seja com outros médicos ou seja com o seu público-alvo que você quer atrair para sua clínica, eles são contatos importantes. E quanto maior a sua rede de contato, quanto maior os pontos de contato, melhor para você estabelecer a sua marca e se fortalecer enquanto marca, quanto speaker, tá? E isso também amplia o networking. Aqui, para vocês terem noção, foram meus primeiros posts no Instagram, na época que tinha post quadrado, olha só. E olha que beleza, né? Que mal feito post, olha, para divulgar que eu ia dar uma aula. Então era uma fotinha do cronograma do congresso e uma foto da frente do celular. Isso deve ter aí uns 12 anos, né? Era a época que o Instagram a gente estava engatinhando no processo, não tinha vídeo, não tinha Reels, a gente se virava com o que tinha. O que eu trago para vocês é que, uma vez que vocês estejam nesses papéis, sejam nessas entrevistas, sejam nesses congressos, nesses workshops, mais do que participar, vocês têm que divulgar também. As pessoas precisam ver que vocês estão lá. Então, trazer as fotos, trazer os vídeos, compartilhar isso vai ajudar com que a sua audiência entenda que você hoje também tem esse papel de speaker e isso vai fortalecer cada vez mais a sua autoridade como speaker. A nossa marca, ela vai mudando com a gente, né? Então eu trouxe para vocês um exemplo de como que era a minha marca no primeiro consultório. O meu logo era completamente diferente, eu era super novinho, todo mundo falava que eu tinha uma cara de muito novo. Espero que eu ainda tenha, tá, gente? Porque agora já tá com 39, eu preciso agora fortalecer isso com as tecnologias. Mas era uma época que eu precisava me reafirmar, então eu usava muito gravata, blazer, a barba também. Olha o vídeo, para vocês verem como, graças a Deus, a gente evolui. Tem o áudio aí para vocês verem? Tem? De uma ponteira com várias agulhas na ponta e realizam pequenos furos na pele do paciente, permitindo a entrega de medicamentos em camadas bem mais profundas, por exemplo, que crentes conseguem chegar. Além disso, a onda de radiofrequência ela consegue atingir a camada de onde existem as... Pode, deixa eu ver se está um pause. Aqui é só para vocês darem um exemplo. Se vocês pegarem um vídeo hoje meu falando de uma tecnologia, é outra entonação, é outra velocidade. Ali eu tava bem brade, né? Bem calminho, olha aqui, não sei o quê. Hoje, por exemplo, esse tipo de comunicação já não funciona muito nas redes sociais, porque a gente precisa captar a atenção da audiência ali nos primeiros 3 segundos. Então, se eu começo a falar assim, oi, tudo bem? Meu nome é Daniel, eu tô aqui como prometido. A pessoa já mudou para outro vídeo, porque ninguém quer saber nisso, né? Então, assim, hoje a gente já tem que ir direto ao ponto. A gente tem que já captar a atenção da pessoa nos primeiros segundos e falar assim, ou atraindo pela dor, né, e falando assim, olha, você quer tratar essa flacidez aqui da pálpebra, que seu olho na hora de fazer a maquiagem pega na pálpebra superior, você sofre com isso, então esta tecnologia e por aí vai. Ou você vem pelo desejo. Então, ou é a dor e o desejo que você traz nos primeiros segundos, isso muda totalmente a dinâmica do vídeo. Ou é isso, a gente vai aprendendo com o tempo e vai desenvolvendo isso constantemente. Essa daqui foi a minha segunda fase, digamos assim, de marca. Já era na época que eu estava indo para o segundo consultório, onde eu já sentia que a minha marca já trazia um pouco mais
de confiança, de autoridade. Então foi numa época que eu já também mudei o logo, já era um branco e preto, já tinha já imagens com uma construção de marca mais sólida, com essas letras mais robustas, mais quadradas. Era uma época que eu usava bastante scrub, já trouxe essa ideia do scrub preto e branco. E é uma época também que eu começo a fazer vídeos mais editados, vídeos mais roteirizados. Eles já eram vídeos aqui um pouco mais dinâmicos. Se vocês perceberem esse vídeo aqui, pode pôr o som, por favor. E a gente fala de localizados, quatro ideias, tanto nos sonora que a gente quer tratar aqui, ó, de uma hora para outra. Então, ó, esse vídeo já é um vídeo que eu já estou mais antenado com esse tipo de comunicação que a gente tem hoje nas redes sociais. Então, eu já começo falando de um apelo numa época próxima do verão, que a gente quer buscar tratamentos para melhorar a flacidez, a celulite. Então, eu já capto a audiência, né, nas redes sociais do público, atento àquela demanda, né, daquele período, né, daquela sazonalidade do verão e com pontos, com dores que são bem específicas das áreas corporais e trazendo soluções para a minha audiência. E as marcas, elas também buscam novos desafios. Então, hoje, com a construção, quando a gente teve a mudança para a clínica, para essa clínica que a gente está atualmente, a gente fez um rebranding, então eu mudei a marca da clínica, mudei também muito a forma de me vestir, o scrub foi embora, trouxe o tipo de comunicação através das roupas que fosse mais coerente com aquele ambiente novo que eu tinha hoje da clínica. A logo também trouxe linhas mais finas, mais elegantes. Então, quando a gente fala em branding, a gente fala que tudo comunica. Então, a roupa fala por nós, o nosso tom de voz fala muito, né? Não só aquilo que a gente fala, mas o tom que a gente fala, a velocidade que a gente fala, a forma como a gente se porta diante das pessoas, a forma como a gente se porta diante das câmeras. Então, isso tudo conta na hora de transmitir aquilo que a gente quer transmitir. E o branding nada mais é que a gente estimular as pessoas a captarem a nossa marca como a gente realmente quer, com a informação que a gente realmente busca. Tá? Foi nessa nova fase, né, que eu pude desenvolver ainda mais meu papel de speaker, desenvolvendo esse centro de treinamentos que a gente tem hoje na clínica, onde a gente tem uma sala de live injection e uma capacidade aí para 35 pessoas para realizar diferentes cursos teóricos e práticos, como a gente vem desenvolvendo aí nos últimos 3 anos. E o que é muito interessante é que marcas, além de tudo, elas inovam e se associam também com outras marcas. Então, uma das grandes realizações aí nos últimos 2 anos e que também faz parte de um sonho antigo, já um pouco dessa vontade de ser comunicador também, foi com um podcast, o Sala de Espera, um projeto que eu desenvolvi junto com meu marido, com o Ian, e onde a gente pôde receber aí grandes personalidades, onde a gente falou sobre saúde, sobre beleza, sobre moda, e foi muito interessante porque através de um projeto como esse, a gente pode fazer collabs, a gente pode atrelar a nossa marca com a marca de outras pessoas que são super importantes, que têm um posicionamento grande, e através disso a gente consegue agregar e todo mundo sai ganhando. A nossa marca fica cada vez mais fortalecida. E marcas, sem dúvida, ultrapassam limites. Então, quando que eu imaginar que, como dermatologista, ia sair numa capa de revista, ia participar aí de eventos com grandes revistas como a Bazar, ser um correspondente internacional pela Dior. Então eu fui convidado para ir para Nova York para assistir o lançamento de um produto novo da Dior que tinha acabado de ser lançado, e fui representando o Brasil nesse lançamento. E hoje também atuo como KOL de marcas como Dior e Chanel, onde eu participo de lançamentos de produtos, de campanhas, como foi essa aí que a gente gravou em paralelo ao AMWC Live Monaco.
Isso é uma questão de cuidado, zelo. Que sua passagem seja só um caminho contínuo e sereno. E então foram experiências como essas, né? Aqui no caso de um vídeo, deixa eu voltar um pouquinho aqui só para a gente ver. Convido hoje você a adentrar comigo no universo de sofisticação, e esse aqui é muito interessante, é porque esse tipo de collab, esse tipo de comunicação e de oportunidade que eu tive com marcas como Chanel, como Dior, e de participação em eventos como Vogue, como Bazar, vieram justamente graças ao quê? A um fortalecimento e uma repetição de uma marca, onde desde o início eu já tentava deixar muito bem claro através das redes sociais qual era o público que eu atendia na minha clínica, qual é o tipo de atendimento que eu ofereço na minha clínica, qual que é o meu papel ali como dermatologista, qual que é o meu nicho. E aí, empresas e marcas que buscam esse tipo de interação com o dermatologista, com esse posicionamento, vão até você e vão querer desenvolver esse tipo de parceria. Foi através desse papel de speaker que eu pude participar aí de grandes palcos, de grandes eventos, lidar com audiências gigantescas, com colegas aqui que estão comigo, como a Mari, a Cris, o Saito, e foram experiências muito gratificantes nos maiores congressos. Hoje eu tenho orgulho de falar que eu já participei dos maiores congressos nacionais. No começo, né, desse ano, tive o sonho realizado de participar também do grande congresso internacional como o INCAS, e agora também com a MWC Mônaco. Então, uma data muito marcante para mim. Eu sei, vou tirar um pouquinho para a gente não se estender muito, mas sem dúvida esse papel de speaker, esse papel de comunicador, ele nos abre frentes e possibilidades que nos permitem participar de ações e de atividades que fogem totalmente ali do nosso dia a dia, daquilo que é considerado previsível para a nossa profissão. Isso é muito, muito, muito gratificante. E um dos pontos que eu acho que é mais importante para a gente trazer aqui, já que a gente está falando de trazer a sua voz, é que vocês encontrem a sua própria voz. Ou seja, tragam personalidade para aquilo que vocês estão falando, né? E essa autenticidade, ela pode ser desenvolvida. Eu convido vocês a fazerem um exercício para que possam desenvolver uma linha editorial com muita coerência. Então, como que é esse exercício? Se vocês têm dúvida para trazer essa personalidade para sua voz, faça essa experiência e enumere 5 características pelas quais você se destaca. Se você tem dificuldade para se classificar, peça ajuda. Tudo bem? Então você pode perguntar para alguém. Pergunta para as pessoas mais próximas que têm mais convivência com você. Eu sempre fui reconhecido por... E peça para essas pessoas te ajudarem a enumerar pelo menos 5 características. Eu abri para vocês aqui, quando eu fiz esse teste, quais foram as 5 características que as pessoas à minha volta mais próximas me classificaram. Falaram, você sempre foi estudioso, você sempre foi uma criança muito comunicativa, você gosta de novos desafios, você é inquieto, você sempre está inventando uma coisa nova, você não gosta de ficar sempre fazendo as mesmas coisas. Você é muito curioso, gosta de tudo que é novo, é novidade. Você é meio sério, meio elegante, mantém ali sempre aquele tom, aquele nível de voz. E o que eu fiz a partir disso? Eu trouxe todas essas características para a minha linha editorial, para a minha voz, seja nas redes sociais, seja nas minhas apresentações. Então, se vocês pararem para ver esses 5 pontos da minha personalidade, eles estão sempre presentes na forma
como eu me porto nas redes sociais e como eu apresento nas minhas palestras. E isso traz coerência, porque é muito estranho você ver uma pessoa na rede social e ela ser completamente diferente na vida real, né? Isso quebra o tipo de comunicação. Então, hoje, por exemplo, esse aspecto de inovação, eu trago nas minhas redes sociais com o quadro Derma News, onde eu trago os lançamentos, as maiores publicações, as publicações científicas mais recentes, as grandes novidades que eu sei que as pessoas devem estar curiosas aí para saber. Trazendo isso, é claro, de uma linguagem simples, para que as pessoas leigas possam entender aquilo que está sendo falado no estudo científico. Como eu gosto de novidade, de exclusividade, eu trago protocolos personalizados, lançamentos na minha clínica, através desses protocolos para trazer resultados ali para os meus pacientes, atendendo dores e desejos deles. Trago também verdade e credibilidade num quadro chamado Dermato Investiga, onde eu trago compromisso com a verdade e desmistifico aí mitos e verdades nesse quadro, explicando aí o que é real e o que é mentira nas redes sociais, ajudando nesse processo aí como utilidade e formação para essas pessoas que estão expostas a todo tipo de informação nas redes. Através também de quadros como o Na Farmácia, eu trago informações úteis, gratuitas, respondendo aí dúvidas do dia a dia desses pacientes, e isso também ajuda a estabelecer uma forma de conexão e trazer essa autoridade, esse reconhecimento que depois pode se estender aí pessoalmente para uma consulta. Na opinião e no posicionamento, tem um quadro chamado Opinião do Especialista, onde eu comento assuntos que estão em alta e trago aí o meu posicionamento, o meu ponto de vista, explico, né, aquilo que eu entendo como verdade, não só como baseado na minha experiência, mas baseado também em estudos científicos, já que nós somos autoridades naquele assunto. E falando em autoridade, sempre que possível, eu também trago nas minhas redes sociais, até para fortalecimento de marca, posts que ajudam a mostrar um pouco dessa escalada de carreira, o papel como professor. Então, como eu disse, mais do que dar aula, a gente precisa também mostrar para aquela audiência que a gente está dando aula, que nós somos speakers. Isso vai ampliar a nossa rede de contatos, esse networking, vai abrir portas para outros eventos e para outras formas de comunicação. E uma vez que a gente encontrou a nossa voz, que a gente trouxe personalidade, é muito importante que a gente valorize essa voz. A gente tem o que a gente considera hoje como pirâmide da influência. Na pirâmide da influência, como vocês podem perceber, apesar das celebridades serem as que têm um maior alcance, né, elas realmente chegam a um maior número de pessoas, quando comparado a influencers, autoridades e consumidores, as que têm o menor poder de influência. Percebam que nós que somos autoridades num determinado assunto, ou até os consumidores, né, os usuários dos nossos serviços, eles são os que têm o maior poder de conversão. Eles que têm o maior poder de efetivamente de influenciar. Então observem que nós, como autoridades, e somos especialistas na área e que nos tornamos speakers, nós temos um altíssimo poder de influência, e esse poder de influência ele precisa ser respeitado e ser valorizado. E para isso a gente precisa ter coerência, ter ética e ter muita responsabilidade. Eu participei ao longo desses 15 anos como dermatologista e como speaker de diferentes marcas, participei do tratamento de diferentes produtos injetáveis e tecnologias, e hoje, com o papel ativo que eu tenho nas redes sociais e por ter participado do lançamento de projetos que deram muito certo e produtos e tecnologias que venderam muito, convidado hoje a participar do lançamento de muitas outras. Produtos que nem sempre têm boa qualidade, propostas milionárias, mas que a gente sabe que ainda não tem comprovação científica, que o produto ainda é bem questionável em termos de performance. Então a gente precisa ter muita responsabilidade. Eu falo que nada mais vale do que o nosso nome, do que a nossa carreira e do quanto que a gente é coerente e estabelece uma relação de confiança
até com os nossos pares, com os nossos colegas. Eu sei o quanto que colegas e amigos acabam tendendo a comprar uma tecnologia ou um tipo de injetável e investindo o dinheiro deles porque eles me viram falando daquilo, falando dos resultados. E eu nunca, jamais me sentiria à vontade de falar aquilo em troca de dinheiro e não porque realmente aquilo é efetivo e seguro, colocando em risco a minha autoridade, a minha coerência, uma construção de 15 anos em troca de dinheiro. Não vale a pena, né? Eu gosto muito dessa frase, que tem tudo a ver com essa questão de autoridade e de personalidade, que fala que só você pode ser quem você é. Esse é seu maior poder. E essa é a mensagem final, que vocês tragam muita personalidade na voz de vocês, encontrem a voz de vocês como speaker e arrasem muito, porque é muito bom ser speaker e nos permite chegar a caminhos inimagináveis. Muito obrigado, gente.